Querem se colocar de joelhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, louvado e exaltado, Pai, seja o teu nome. A ti toda a honra, a ti toda a glória. Neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais um encontro aqui reunidos, que o Senhor venha nos dar a tua paz, Senhor, nesta noite. Dai-nos também, Pai eterno, o teu Espírito Santo em nosso meio, para nos inspirar, nos ajudar a compreendermos, Senhor, a tua palavra. Fica conosco, meu Deus, nesta noite, abençoe cada lar, cada família do teu povo, Senhor, que está reunido neste momento, em comunhão com o teu Espírito Santo. Perdoa, Pai Santo, todos os nossos pecados, nos lave, nos purifique, meu Deus, de toda maldade do nosso coração, os maus pensamentos, más intenções dos nossos corações. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, de todo o mal. Nos dá, meu Pai, nesta noite um coração aberto para receber a Tua palavra, que ela venha ao nosso encontro, Senhor, para nos instruir, nos disciplinar, nos repreender, nos dar entendimento, Senhor, que o Senhor atenda conforme a necessidade de cada um. Abre os nossos ouvidos, meu Pai, o nosso coração, para recebermos, Pai, a Tua santa palavra. Abençoa também, Pai, de forma muito especial, a irmã Michele, que tem o privilégio e a responsabilidade, né, de partilhar o pão do céu para conosco nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, a ajude, a abençoe, a inspire ela neste momento. E abençoe a cada um de nós também, Pai, para que possamos ter sabedoria do altos do céu. Que o Senhor fique conosco, com cada irmão, com cada irmã, com cada lar, com cada família. E todos aqueles, Pai, que irão ouvir esta mensagem. Que o Senhor cada vez mais venha nos fortalecer nesta busca pela verdade, para que possamos, meu Deus, testemunhar destas verdades. Que sejamos instrumentos, canais de bênção nas vidas de outras pessoas, Pai, para que cada vez mais a Tua palavra chegue nos lares, no coração dos Teus filhos, Senhor, para que eles recebam as Tuas verdades e aceitem, Pai, para que sejam salvos, porque é tempo de decisão, é tempo de cada vez mais a gente tomar essa decisão de estar do lado desta verdade, porque o tempo está chegando ao fim e os casos serão decididos. Portanto, Pai, que essa palavra seja cada vez mais levada para os seus filhos, para que eles ouçam e para que eles tomem suas decisões. Então, Pai, nos dá a Tua luz, que a Tua luz, Senhor, venha brilhar em nós. Que a Tua santa palavra, Senhor, venha estar cravada no nosso coração, na nossa mente, para que possamos levar também, Senhor, esta palavra para os Teus filhos que precisam, que necessitam. Dai-nos, Senhor, a Tua paz nesta noite. Fica conosco, meu Pai. Tudo isso é o que eu te peço e desde já, Pai eterno, eu te agradeço. Em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço e desde já eu já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Bendito seja Deus. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez a todos os irmãos, a paz de Jesus a todos. Nós iremos iniciar essa semana a leitura do livro de Romanos. Essa é uma leitura maravilhosa, né, da palavra do Senhor. Tem muito a nos dizer, os irmãos vão perceber que é uma leitura muito atual de tudo o que está acontecendo nos nossos dias e é primordial para nós que estamos buscando conhecer mais de Deus, mais da sua palavra, buscando ser espelhos de Cristo,
nós precisamos urgentemente entender essa mensagem que Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus e ele quer nos revelar e nos passar. Então, os irmãos que puderem nos acompanhar, abram suas Bíblias, seus aplicativos em Romanos, no capítulo 1, e juntos nós iremos fazer a leitura dessa carta. Então, cada dia um irmão vai fazer a leitura de um capítulo. Hoje eu vou estar fazendo a leitura do capítulo 1. Amanhã o irmão Marlon vai dar sequência no capítulo 2 e assim sucessivamente. Que tudo isso seja para a honra e glória do nosso Senhor. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais importantes escrita por esse apóstolo de Cristo. Ele tinha o nome de Saul ou Saulo de Tarso. Ele era um rabino judeu pertencente a um grupo conhecido como fariseus. Ele era extremamente devoto e rigoroso às leis de Moisés e às tradições de Israel. E ele via Jesus e seus discípulos como uma ameaça. Ele via como um grupo que iria atrapalhar os ensinamentos de Moisés. Mas ele teve um encontro que mudou a sua vida. Ele teve um encontro radical com Jesus ressuscitado. E após esse encontro que mudou a sua vida, ele entendeu quem realmente era o Senhor Jesus. Após conhecer Jesus, ele foi enviado a ser um apóstolo, um representante oficial para o mundo todo e principalmente para o povo não judeu, que eram conhecidos e chamados de gentios. E então ele começou a usar o seu nome romano, que é Paulo, Paulo de Tarso. E ele viajou por todo o Império Romano, contando às pessoas sobre o Rei Jesus ressuscitado, e formando seus seguidores nessas novas comunidades, chamadas também de igrejas. Paulo, ocasionalmente, escrevia carta para essas novas comunidades, para ajudá-las a promoverem sua fé. Ele respondia às perguntas que as pessoas tinham. Não é só hoje que nós temos muitas dúvidas. Nesse tempo também, eles tinham muitas dúvidas. E essas cartas eram uma forma que Paulo achou de sanar muitas dessas dúvidas, porque muitas vezes as respostas vinham através de outras pessoas e elas não chegavam exatamente conforme deveriam chegar. Então, com as cartas, Paulo sabia que as suas respostas chegariam às igrejas, às comunidades destinadas, exatamente da forma que ele gostaria. E o livro de Romanos é uma dessas cartas. Então, agora sabemos, pelo livro de Atos, que a igreja de Roma, ela já existia. Muitos falam que provavelmente alguns dos judeus que eles estavam em Pentecostes, que eles receberam o Espírito Santo, eles foram para Roma e fundaram essa comunidade. Então ela já existia por algum tempo. E ela era composta por judeus e não judeus que eram seguidores de Cristo. Mas em uma determinada altura, o imperador romano Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. E então, por cerca de aproximadamente 5 anos, os judeus ficaram fora dessa comunidade. Então, os gentios, eles começaram a tomar conta, dessa igreja, dessa comunidade. E conforme o que eles tinham aprendido e que eles achavam, que era a vontade do Senhor, eles deram continuidade
a esses trabalhos. E depois de um tempo, esse imperador ele morreu e seus decretos se extinguiram, né? E os judeus eles foram autorizados a retornar novamente para Roma. E quando eles fizeram isso, eles encontraram uma outra igreja, uma comunidade diferente daquela que existia com os judeus. Ela se tornou uma comunidade muito não judaica, ela não tinha todos os costumes judeus, né? E com isso gerou muita tensão, porque os não judeus, eles tinham um modo diferente, e os judeus eles tinham outro modo, e eles falavam que era eles que deveriam tomar conta dessa comunidade, porque eles eram descendentes de Abraão, e os não-judeus, eles não tinham autoridade, né? Então, gerou um conflito muito grande, e Paulo, ele foi, através dessa carta de Romanos, convidado a sanar essas dúvidas e tentar pôr um fim nesses conflitos. Então, essa igreja estava dividida, as pessoas discordavam de como deveriam seguir a Jesus, elas estavam debatendo sobre os cristãos não judeus, ou seja, os gentios, e sobre o que eles deveriam ou não fazer. Uma dessas discussões, né, dessas brigas, eram na questão da circuncisão, ser ou não circuncidado, mas isso entre outras, né, eram muitas as dúvidas. E assim Paulo escreveu essa carta com alguns objetivos em mente. Ele queria que essa igreja, que estava dividida, se unificasse e tivesse um propósito prático. Ele esperava que essa igreja, que a igreja romana, se tornasse uma base, porque nesse tempo, Roma era um império mundial, era como se fosse o centro do mundo. Então, o mundo inteiro estava voltado para Roma, né? Os olhos estavam fixos em Roma. E Paulo via ali uma oportunidade muito grande de expandir o evangelho, a palavra do Senhor, para o mundo inteiro. Então, ele esperava que essa igreja se tornasse uma base para que a sua missão fosse ainda mais ao oeste e fosse até a Espanha. Nessa época, não se conhecia o mapa mundial como se tem a ideia hoje. Então, naquele tempo, Paulo pensava que os confins do mundo era a Espanha. E ele já tinha expandido esse conhecimento do evangelho por muitas partes do mundo. E ele achava que se conseguisse expandir o evangelho até a Espanha, o mundo inteiro teria o conhecimento da palavra do Senhor. Porque ele achava que os confins da terra eram essas terras da Espanha. E assim foram essas circunstâncias que motivaram Paulo a escrever sua mais completa explicação do Evangelho, a Boa Nova, que ele estava anunciando sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, essa é conhecida como a obra de Paulo mais completa sobre a explicação do Evangelho. Então, ela é muito importante para nós, né? Para que nós tenhamos conhecimento de qual é o verdadeiro Evangelho. Então, como eles tinham dúvidas, e desse mesmo modo nós também temos dúvidas, Paulo deixou claro e ele explicou e tirou muitas dessas dúvidas. Então, é maravilhoso que nós possamos também fazer a leitura e ter esse conhecimento do verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho que Paulo recebeu de Cristo. E ele inicia revelando a justiça de Deus. E é isso que nós vamos ler no capítulo 1. Paulo se apresenta então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, Paulo, ele não foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo, mas após o encontro dele com Jesus Cristo ressuscitado, ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo a ser um apóstolo. Então, Paulo fala que ele foi separado para o evangelho de Deus.
Então, nós também somos chamados a ser separados para o Evangelho de Deus, separados do mundo e muito mais próximos de Deus, para que nós possamos também, assim como Paulo, conhecer essas boas novas através do Espírito Santo. E ele fala aqui que Deus prometeu antes pelos profetas nas Santas Escrituras. Esse evangelho que hoje nós temos a oportunidade de ouvir, de ler e de aprender muito mais, ele foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Eles tiveram a promessa, mas eles não tiveram a oportunidade de ter esse evangelho em mãos. Mas nosso Senhor, como ele prometeu, e ele cumpriu. E hoje nós temos essas escrituras acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne. Então, Jesus, que é a promessa, muitas vezes ele é reconhecido como filho de Davi pela sua descendência, através de José e através de Maria também. Ele é a semente de Davi, ele é a descendência de Davi, o Messias esperado, homem e também declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Foi Cristo que nasceu como homem, ele viveu, ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida. E ele enfatiza aqui esse espírito de santidade, que era o espírito que Jesus tinha, um espírito santo de alguém sem pecado, e que nós possamos também ser chamados para essa santificação, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações e pelo seu nome, entre as quais sois também vós os chamados de Jesus Cristo. Então, nós recebemos pela graça de Cristo esse chamado também para o apostolado, esse chamado também para a pregação das boas novas e do Evangelho. Assim como Jesus chamou Paulo, hoje também ele nos chama para que nós também possamos anunciar esse Evangelho. Se nesse tempo Paulo achava que pregando o Evangelho na Espanha, ele estaria expandindo até os confins do mundo. E hoje nós sabemos que os confins do mundo vai muito além da Espanha, que nós possamos também completar essa obra de Paulo e levar a todas as pessoas a conhecer a palavra do Senhor. E ele enfatiza também a obediência da fé. Então, Deus sempre nos pede a obediência. Nós devemos ser obedientes às suas palavras, aos seus mandamentos, e assim nós obteremos essa fé. E ela só é possível através de um nome, que é o nome de Jesus Cristo. Só através de Cristo que nós podemos receber, né, esse evangelho e todo esse conhecimento. E ele fala também a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações. Então ele fala que ora, apesar de ele não conhecer essa igreja pessoalmente, essas pessoas pessoalmente, que Deus era testemunha dele, que ele orava por cada um deles, rogando que de algum modo seja possível agora por fim ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Então ele demonstrava toda essa vontade que ele tinha de estar ao lado dessa comunidade. Desejo ver-vos
para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco, pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Então, ele não estava lá só para dividir o que ele queria, mas ele estava também para ser confortado e para que essa comunhão com os irmãos aumentasse ainda mais a fé que Paulo tinha. Então, é uma troca, né? Quanto mais nós conhecemos, nós dividimos o nosso conhecimento, mais nós recebemos também, nós partilhamos e recebemos. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tendo sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou o devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então nós sabemos que o evangelho ele foi primeiro, né? Jesus veio primeiramente para os judeus e depois ele foi estendido a todos nós. Então Paulo enfatiza isso também nessa carta e ele fala que ele gostaria muito de estar com os irmãos e por muitas vezes ele propôs e até esse encontro, mas por diversas ocasiões, diversas coisas que aconteceram na vida dele, isso não foi possível. Mas ele fala que ele não se envergonha do evangelho de Cristo, porque é através dessa palavra que Deus mostra o seu poder, porque é através dela que ele traz a salvação para todo mundo que crê nessa palavra, todo mundo que acredita. Primeiro foi dado ao judeu, mas também é dado a todos nós. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A fé é a confiança que nós temos em Deus. Então ele fala isso, que o justo ele vai viver da confiança, do acreditar, de ter fé nas promessas do nosso Senhor. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então ele fala que Deus, ele é justo e ele revela a ira dele através da injustiça, através da impiedade. Ele não gosta de pessoas que preferem a injustiça ao invés da verdade, porque ele é um Deus justo. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a ele. E nosso Deus é um Deus próximo, ele não é um Deus que está longe. E tudo aquilo que o homem pode conhecer, Deus assim o fez, para que o homem conhecesse o Deus que ele serve e o Deus que ele adora. E as Escrituras é mais uma dessas provas, desse conhecimento que Deus quer nos revelar. Então, muitos dos conhecimentos do Senhor que ele deu ao homem conhecer está nessas palavras. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que o nosso Senhor quer nos dizer? Ele deixou as suas obras à vista de todo mundo. Ninguém pode dizer que não conhece a Deus, porque Deus está manifesto em suas obras. Então, quando você olha uma obra de Deus, seja numa paisagem, num animal, na criação, em plantas, em tantas coisas, ali você vê Deus. Ninguém vai poder dizer que não conheceu a Deus,
porque nós vemos as obras dele em todas as coisas, e ali nós sabemos que alguém criou, e só pode ser um só que cria tantas coisas. Só existe um Deus capaz de fazer tudo isso. Então, desse modo, Deus deixou sua criação à vista, para que ninguém possa dizer que não conhece a Deus. É só a gente contemplar as suas obras e ali a gente vai conhecer que Deus está em cada uma delas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se lábios, tornaram-se loucos. Mesmo vendo todas as obras da criação, muitas vezes o homem, ele negou, ele não quis, ele foi insensato, ele preferiu olhar para si mesmo do que olhar para Deus. Em suas imaginações, em suas coisas vãs, em seu coração duro, obscurecido, ele fala como se fosse muito sábio, mas na verdade eles se tornaram loucos. Em tantas filosofias, e Paulo ele vivia isso nesse tempo. Roma era um berço da filosofia, vários filósofos, vários sábios, vários cientistas a seus tempos que queriam ser maiores do que Deus. E ele falou, com tanta sabedoria humana, eles acabam se tornando loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Então eles deixaram de olhar para um Deus tão grandioso e passaram a fazer esculturas com as suas próprias mãos e a adorar essas obras. Portanto, Deus também os entregou à sujeira por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Então, eles preferiram adorar aos homens as suas criações, do que ao próprio Senhor, né? Ao próprio Deus, ao próprio Altíssimo. E Deus entregou, deixou que eles ficassem por conta deles, já que eles não lembraram do Senhor, não glorificaram e não agradeceram por nada que Deus fez na vida deles. Deus deixou que eles vivessem conforme as suas vontades, conforme a vontade humana, conforme a vontade dos seus próprios corações endurecidos, e com isso eles trouxeram desonras para si próprio e a sua própria condenação. Eles preferiram a mentira, preferiram servir a criatura, as obras das suas mãos, a vaidade humana, do que ao Criador. E por essa causa Deus entregou as afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram em luxúria uns com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequadas do seu erro. Então, com essa distância do homem para com o Senhor, Deus apenas deixou que os homens vivessem conforme a sua vontade, e é isso que eles fizeram, cada vez mais vivendo para a carne, se afastando da presença do Senhor, vivendo com práticas indecentes, práticas cada vez piores e cada vez mais corrompidas, e se afastando do que era a vontade natural do Senhor, que era um homem e uma mulher, um casamento, a constituição de uma família, que ali geraria vidas, frutos e descendências, e essas pessoas aqui, elas preferiram virar as costas para tudo que o Criador deixou e começaram a viver conforme as suas próprias vontades. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou
a mente reprovada, para fazerem essas coisas que não convêm, estando cheio de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, maliciosos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem conhecimento, infiéis aos pactos, sem afeição natural, implacável, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Então, eles ignoraram completamente as leis de Deus e, ao contrário, fizeram tudo ao contrário, tudo aquilo que o Senhor pedia, eles fizeram ao contrário e cada vez piores, e cada vez a humanidade foi se afastando do Senhor e trazendo para si mesmo a sua própria condenação. Todos esses pecados eram dignos de morte, assim como Paulo fala, mas os homens não se importaram, eles fizeram sobre o seu próprio prazer e sobre a sua própria vontade, esquecendo do Criador, esquecendo das suas leis. E aqui termina esse capítulo 1, né? Paulo termina assim, mas essa carta ela ainda traz muitas informações preciosas para nós. E amanhã o irmão Marlon ele vai dar continuidade no capítulo 2, mas o que Paulo nos mostrou através desse primeiro capítulo da carta de Romanos é tudo o que a gente vê hoje e cada dia mais com a sociedade. Tudo aquilo que ele descreve aqui nesse tempo é o que nós vemos hoje. É o homem deixando o caminho certo para viver no erro, para viver no pecado, não se importando com as consequências. Eles preferem viver ao seu próprio modo, eles ignoram as obras do Criador, eles ignoram a palavra de Deus, eles ignoram as leis, eles acham que não vão prestar contas, que nada tem uma consequência, que eles preferem viver o hoje e que eles, por isso, Deus os deixou, para que eles vivessem da forma que eles quisessem. Mas um dia eles irão prestar contas de tudo aquilo e eles não poderão dizer que não conhecem a Deus, pois Deus deixou em toda a sua criação, ele deixou os seus feitos, e quando a gente vê a criação do Senhor, nós assim contemplamos o próprio Criador. Então é essa a mensagem do primeiro capítulo, que eu deixo aqui para os irmãos, que nós possamos juntos crescer, né, nesse conhecimento precioso que Deus nos deixou através dessa carta de Paulo, e que assim nós possamos fazer conforme a vontade do Senhor para nossas vidas. Então, irmãos, é isso. Uma boa noite a todos. Se algum irmão tiver algum comentário pertinente a esse assunto, fique à vontade. Senão, nós iremos fazer uma oração. Seria bom fazer a oração, irmã, e depois a irmã abriu o espaço para alguém. Tá certo. Irmão, o senhor pode nos dirigir em oração? Sim, sim. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai que habitas os altos céus, toda honra e glória, o domínio e o louvor e majestade eternos são teus, a ti pertencem pelos séculos dos séculos sem fim. Nós te agradecemos porque a tua palavra nos foi ministrada nessa noite. Nós te agradecemos porque ricas e preciosas lições nós podemos beber da fonte da água eterna da vida. E nós queremos te suplicar que durante os próximos dias, onde a tua palavra estiver sendo ministrada e quando estiver sendo ministrada, que nós possamos ser levados, mente, alma e espírito,
a uma compreensão um pouco mais aprofundada das verdades presentes que tanto são essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual nestes últimos dias, para que não venhamos a ser enganados. Nos abençoa. Mais uma vez, nós te suplicamos poderosamente, fortalece o nosso ser em todos os pontos, em todas as instâncias, Senhor, desse processo de santificação. Tudo isso nós te suplicamos, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos também por pessoas especiais que se fazem presentes nesta noite, juntos, acompanhando essa transmissão, onde quer que elas estejam, em que parte do Brasil, ou sei lá, do mundo. Nós te agradecemos e te pedimos uma bênção especial sobre todas elas e sobre a família de cada uma delas. Tudo isso, Senhor, nós te suplicamos e nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.